pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes e as unidades Multicamp. E também temos a rede de escolas aqui com a gente. Hoje a gente inicia as palestras e as capacitações de 2019. A Aline estava de licença maternidade e voltou hoje. Então a Aline, ela trabalhava ali comigo na central e veio para a minha equipe da Pró-Reitoria, fazendo parte da equipe do RH e com a pasta capacitações, né, que a gente já desenvolvia esse trabalho ali na central, e agora a gente vai ter esse trabalho institucionalizado, né, para a Ubra Multicamp, onde vamos fazer várias capacitações nesse modelo, né, depois vamos compartilhar material, o vídeo, e a Aline é que vai ficar à frente desse trabalho junto à Ubra Multicamp, ali na Pró-Reitoria. Quero aproveitar também a oportunidade para apresentar a Carolina. Acho que nem todos conhecem a Carolina visualmente, né? A Carolina já trabalha aqui na Ubra há bastante tempo, né? Já trabalha ali na Central há algum tempo. E há mais ou menos há um ano que você está no financeiro? Vai fazer um ano, né? Há um ano a Carolina assumiu como coordenadora do financeiro e há um mês e pouquinho está acumulando as funções também do FIES e do ProUni. Né? Então, o FIES e o ProUni passaram a fazer parte da equipe do financeiro, não é mais a equipe do financeiro e do FIES e do ProUni, que FIES e ProUni tem total aderência ao financeiro. Estamos com uma campanha do CredEI 70%, né? Foi uma medida emergencial, né, que a gente correu para colocar no ar para poder angariar, né, um número maior de alunos de uma base que estava ali parada e a gente precisava trazer de volta. Então a Lélia vai conversar bastante com vocês hoje, que vocês aproveitem esse momento, tirem as dúvidas também, depois a gente fica à disposição de vocês, porque acho que a partir de agora, a partir de hoje, né, com o retorno principalmente da Aline, que é um braço que eu estava sentindo falta e que a gente precisa enquanto instituição das capacitações, e eu precisava também enquanto pró-reitoria, né, para poder fazer bastante capacitação técnica para a gente se abraçar, principalmente também esse momento que as equipes estão mais enxutas, então nem todo mundo que fazia as atividades no ano passado continua fazendo esse ano, então a gente precisa capacitar quem está hoje nas unidades e que cada vez mais todo mundo saiba de mais produtos e mais, né, podendo atender mais frentes, né? Então quem atendia só o financeiro, hoje atende financeiro, atende FIES, atende ProUni, atende documentação geral, né? Então a gente precisa multiplicar esse conhecimento, né? Então contem comigo enquanto pró-reitoria, com a Aline enquanto capacitação, com a Carol enquanto financeiro, e desejo aí boa capacitação para a Lélia. Obrigada. Oi, então, como a Camila já me apresentou, eu me chamo Lélia, trabalho na Fundação há alguns 9 anos. Eu sempre fui envolvida com a Ubra, mas de uns anos para cá eu assumi como consultora comercial essa conta. A Fundação ela existe há 48 anos. A nossa parceria com a Ubra existe há 36 anos. Então, é uma das parcerias mais antigas que a gente tem. A gente já beneficiou, com toda a fundação, mais de 80 mil alunos com crédito. Esse crédito ele é um crédito rotativo, é um crédito retroalimentado, que a gente chama, onde no primeiro ciclo a instituição ela abre mão do valor, ela tem que fazer um cálculo bem feito para conseguir segurar o fluxo de caixa, mas depois desse primeiro ciclo, um aluno ajuda o outro. Então, sim, isso é empreendedorismo social. Quando a gente concede uma vaga, ao invés de dar bolsa, concede crédito, um aluno vai pagar e ajudar o outro. Logo, a instituição consegue aquele valor de bolsa que ia morrer em 4 anos, girar e fazer muita gente utilizar o mesmo dinheiro para estudar. Na Ubra, nesses 36 anos de parceria, a gente já beneficiou mais de 7.400 alunos. Hoje, estamos em fevereiro, para 19/1, a gente já tem mais de 150 alunos de concessão, e a gente acabou de começar o ano, né? Então, a Ubra é um convênio muito volumoso. Vamos passando. Eu vou falar primeiro sobre o CredES, que é o nosso carro-chefe, que é a parceria de 36 anos, que é para o que a fundação nasceu. O CredES ele funciona da seguinte maneira: o aluno paga 50% enquanto ele está estudando e os outros 50% assim que ele conclui o curso. Enquanto ele estiver estudando, os boletos saem da Ubra normalmente, ele paga 50% sem taxa nenhuma. Quando ele conclui o curso, que ele vai iniciar o reembolso dele, aí sim os boletos já chegam lá com o nome Fundacred.
Nós fizemos a cobrança daqueles outros 50%. Sobre os outros 50%, incide a taxa administrativa, 0,35 ao mês. É uma taxa simples, ela não é capitalizada. Um contrato ele não pode e não vai incidir sobre o outro, porque se a gente fizer isso, a gente perde o título de fundação. O Ministério Público caça o nosso título de fundação. Então, a gente toma bastante cuidado para, de fato, ser uma taxa administrativa e não, juros, né? Quem pode solicitar o crédito? Para o CREDIES, no CREDIES encaixa-se graduação presencial, graduação EAD e pós-lato estrito. Hoje, a gente só está oferecendo o estrito, que se enquadra nessa mesma taxa da graduação, 0,35, e na mesma taxa do EAD, 0,35. Lá na frente, se a gente for oferecer o pós, ele vai ficar com a mesma taxa do Credinex, mas daí mais para frente eu explico para vocês. Quem pode solicitar? Aluno de graduação presencial e pós-graduação presencial. E os alunos de graduação EAD, todos podem solicitar, desde que na graduação presencial eu preciso que ele esteja devidamente matriculado, sem nenhum débito na instituição, em pelo menos 12 créditos. Se estudante de medicina, 24. Para o pós, ele tem que estar devidamente matriculado, e para o EAD também devidamente matriculado. A gente não põe o mínimo, né? O que ele precisa para solicitar o crédito? Ele precisa estar devidamente matriculado, ele não pode ter nenhum débito na instituição, ou se ele tiver, ele vem aqui, negocia e segue com a matrícula. Ele não pode ser beneficiário de nenhum outro programa para o aluno dentro da UBRA. Então, se ele é um aluno FIES, se ele tem uma porcentagem ali da matrícula dele no FIES, ele não pode acumular com o CREDIES. Ele vai ter que escolher ou uma coisa ou outra. E ele precisa indicar um fiador. Para ser fiador, o fiador ele precisa ter mais de 18 anos, ele tem que ser brasileiro ou naturalizado, ele não pode ser cônjuge do candidato, só cônjuge que não pode, tá? Pai, mãe, vizinho, primo, tio, qualquer pessoa, desde que não o cônjuge, porque a gente entende que ele vai confirmar a mesma renda, né? Então, a gente não aceita. E se for um fiador de outro beneficiário, ele vai ter que comprovar renda suficiente que cubra as duas fianças. Essa consulta que a gente faz no fiador, na verdade, é o CPF dele. A minha análise sobre o fiador é o CPF dele e um rastreador que eu passo para ver se dentro do sistema Fundacred, nas outras 150 instituições de ensino superior que a gente atende pelo Brasil, ele é fiador de alguém. Então, se lá em outro canto do Brasil ele é fiador em outra instituição, a gente vai saber. E aí, a renda dele tem que comportar mais de um aluno. Então, mesmo se ele estiver em outra instituição, a gente vai mapear ele e a gente vai solicitar que ele comprove mais renda. A renda que a gente pede do fiador. Que ele comprove 1,5 vezes o valor integral da mensalidade do aluno, da mensalidade média, ou, no mínimo, 2 salários mínimos. O que é essa mensalidade média que a gente fala? É o curso fechado. Se eu fosse contratar um módulo, o semestre todo, 5 dias, por exemplo, de um curso de administração, qual o valor das 5 cadeiras de um curso de administração? Essa é a mensalidade média do aluno. A gente usa essa mensalidade, 1,5 vezes é o valor do fiador. Isso aparece também no simulador, no nosso site. Quando o aluno entra lá e coloca os dados do curso dele, aparece a renda, os valores que ele vai reembolsar, enfim. Como ele acessa, solicita? Ou ele entra pela UBRA, ele vai achar um caminho para o CREDIES, no site de vocês, ou no nosso site. Então, quando ele entrar lá, fundacred.org.br, vai ter no cantinho Quero Solicitar, vai ter o simulador e vai ter um Quero Solicitar. Ali, ele cria um login e senha, ele informa os dados dele e do fiador, ele pode acompanhar toda a solicitação, ele envia o cadastro para análise. Antes e depois de enviar o cadastro para análise, ele consegue acompanhar toda a solicitação dele. E na medida que ele vai andando no portal, a gente vai impactando ele automaticamente. É uma régua de relacionamento que a gente chama. Então, quando o aluno entra no portal, logo depois, se ele selecionar UBRA e algum curso da UBRA,
ele é impactado a todo momento. Não exageradamente, porque o nosso marketing tem bastante cuidado com isso. Mas eu vou impactar o aluno sempre, para que ele conclua a solicitação que ele iniciou. Durante a solicitação dele, e depois que ele concluir a solicitação, a gente vai avisando onde ele está e o que está acontecendo. Ó, tu está na análise de fiança agora tu está na análise acadêmica. Ele não sabe onde são feitas essas análises, mas a análise financeira é feita com a gente, Fundacred, e a análise acadêmica é feita com a UBRA. Então, o último ok para esse aluno é a UBRA quem dá, porque o crédito é de vocês. Nós só fizemos a gestão desse crédito. Depois que ele envia para a análise, ele pode continuar acompanhando. Ele vai ser notificado a cada etapa. A gente vai enviar e-mail, vai ligar para ele, vai mandar SMS, até ele devolver o contrato. Cada passo que ele dá dentro do nosso portal, ele é impactado por nós. Após a aprovação dele, ele recebe... Quando eu dou o ok financeiro para ele, ele cai no portal da IES, que a gente chama. Alguns de vocês já devem ter acessado o portal da IES. Lá é onde a UBRA tem acesso a tudo que a gente faz. Análise, documentação de aluno, dados do aluno, onde o aluno está, que horas ele iniciou a solicitação, dia 1º de fevereiro, às 2h35 da manhã. Tem tudo lá no portal da IES. Esse portal, ele foi criado e ele é atualizado pela nossa TI. Então, tudo que a gente faz sai de dentro da fundação. A gente não terceiriza nada, nem operacionalmente, nem juridicamente, nada. Tudo que a gente faz sai de dentro da fundação. E a gente sempre tenta contemplar todas as instituições. Por isso que a gente pede para todas as instituições nos indicarem o que é melhor. O portal é feito pela nossa TI. Então, se vocês disserem que talvez seja mais cômodo para vocês, o portal tem um filtro, tem uma planilha Excel, a gente vai trabalhar isso lá dentro. Claro, a gente sempre vai observar 150 instituições, mas se isso for da vontade da maioria ou da grande maioria, ele vai ser ajustado, o portal, né? Tanto do aluno quanto da IES. Quando ele cai lá no portal da IES, vocês fazem a análise acadêmica dele, que acontece aqui na central de relacionamento. Hoje é o Pedro e a Carolina quem tem o controle disso. Então, quando se fala em UBRA Brasil, a gente também está falando de aprovação que sai de Canoas. Por isso, a nossa ligação aqui ela é tão diária. Isso não quer dizer que a gente não possa ter ligação ou não vai ter com as outras e demais UBRAs. Mas a mantenedora, como fica aqui, é natural que a ligação maior seja aqui, né? Depois da análise financeira minha e acadêmica da central de relacionamento de vocês, o aluno recebe um e-mail dizendo: parabéns, você foi aprovado e você tem seu crédito. Imprima o seu contrato aqui nesse link, em 3 vias. Assine as 3 vias, você e seu fiador. Uma das vias precisa ser reconhecida em cartório e devolvida na Fundacred. Então, as UBRAs distantes enviam para o nosso escritório, algumas enviam para São Paulo, outras já enviam para Porto Alegre. E os alunos daqui devolvem ali na fundação, que fica em Porto Alegre. Alguns avisos. O que mais trava o processo de solicitação? A documentação do aluno. A gente vai mudando o nosso portal e a nossa forma de explicar, assim, quando a gente vai sentindo dificuldade no aluno. A gente tem hoje um GIF lá no portal do estudante que mostra para ele que ele precisa fotografar o RG frente e verso. E mesmo assim, às vezes, não acontece. Então, eu tenho que rejeitar um documento desse e ele recebe um e-mail automático dizendo: entra lá de novo e coloca teu RG. Ele entra lá de novo, mas até a gente fechar esse processo, ou seja, o tempo que ele leva entrando lá de novo e colocando a documentação mais uma vez, a análise dele está parada. E a fila de análise está correndo. Então, se é um curso por vagas, como a gente tem medicina, veterinária e odonto, vagas restritas, esse aluno ele já fica para trás. A vaga dele provavelmente já foi ocupada por outro, enquanto ele está olhando documentação. Essa documentação que a gente pede, normalmente é sempre a mesma. E ela está sempre descrita no regulamento do aluno, que ele tem acesso em qualquer momento. É só ele logar lá, entrar no portal do aluno com o login e a senha dele. Pode imprimir. Quando eu faço ação presencial com o aluno, eu sempre digo: coloca um e-mail válido na tua solicitação, porque a gente vai te avisar por e-mail.
Imprime o teu regulamento, imprime e deixa do teu lado que tu vai riscando ali, enquanto tu tem ou não os documentos, e o que tu pode ou não fazer, posso trancar, não posso, posso trocar de curso, não posso. Então, hoje a gente ainda tem que salientar para ele algumas peculiaridades. Estão no portal, eu falo para eles, aposto que aqui vocês também falam para eles, mas eles têm dificuldade mesmo assim. Isso a gente tem que se atentar. Quanto mais rápido ele entender e solicitar, mais fácil ele vai garantir a vaga dele. Os documentos eles precisam ser anexados frente e verso e eles precisam estar legíveis. Então, por mais que eu anexe lá direitinho o RG do meu fiador, se a imagem estiver ilegível, ele vai ser rejeitado. A gente nunca vai reprovar um aluno por causa dos documentos dele, a não ser que seja um fiador. Antes de reprovar ele, eu vou dar outra chance para ele entrar lá e colocar um outro fiador ou um outro documento. A gente nunca vai reprovar ele de início, isso não acontece. Para efetivar o crédito dele, é necessário ele devolver as 3 vias assinadas? Oi. Uhum. Então, antes de eu fazer a pergunta, só vou retomar. Nós temos a informação do Claro Crédito, tanto no site da Ubra quanto no site de vocês, é isso? Isso. Agora vai minha pergunta. Eu entendi mais ou menos o fluxo. Vou fazer uma pergunta. Por que na EAD, na tua opinião, na EAD você tem 19 contratos firmados? Uma vez que, por exemplo, só eu tenho 1000 alunos que foram ficar na sua ótica. Então, aí eu posso comparar com as outras 150 que a gente atende, né? EAD, a começar que EAD é um ticket bem mais baixo. Quando a gente fala em ticket, a graduação presencial ela tem um ticket bem mais alto do que um curso EAD. Creio que o aluno, quando ele migra para o EAD, nem todos chegam ali já de cara EAD, né? Muitos vêm migrados da graduação presencial. Ele já faz isso pelo valor. Eu creio que os alunos de EAD procuram menos o crédito do que os alunos da graduação presencial, pelo ticket, basicamente por isso. Isso. Na verdade, todas as IES têm todas as informações. Os alunos, eles têm todas as informações. Esse desenho a gente faz para eles presencialmente, quando eles procuram a Ubra ali na central, quando eles procuram alguém da Fundacred nas ações presenciais que a gente faz. Eles têm já todo esse desenho. Tem no site também. E eles são levados por nós até o portal. Tanto no marketing Fundacred, quando a gente aponta a Ubra lá, quanto no marketing da Elbra. Quando a Ubra, agora, por exemplo, nesse último vestibular, nos marketings todos da Ubra, digital, até os flyers, todo o marketing da Ubra dizia lá no cantinho: a Ubra tem crédito educativo, CredES, com asterisco, para ele já procurar. Mas não. Ele tem que precisar. O aluno ele só vai procurar crédito quando ele precisa. O aluno que precisa, ele acha. Mesmo que eu não tenha divulgado, não cheguei a impactar ele. Porque a Ubra, 30 mil alunos. Não impactei algum aluno, mas se ele precisa, ele vai procurar. Ou ele vai procurar na Lélia, quando vê o crachá na ação presencial, ou ele vai procurar no Pedro, na central de relacionamento, ou no coordenador. E aí, ano passado, nessa mesma época, a gente fez treinamento com muitos coordenadores. Nas Ubras Rio Grande do Sul, eu passei em cada uma delas. Eu, pessoalmente, passei em cada uma delas. A gente reuniu os coordenadores e explicou para eles. Justamente porque o aluno que tem dificuldade, é mais fácil conversar com o seu coordenador, né, do que procurar no nosso site, enfim. Então, a gente capacitou os coordenadores para quando o aluno procurar o coordenador dá uma solução. Nem que não seja o CredES, né? Mas, assim, então, para o Uni ou algum outro tipo de auxílio, né, de benefício a esse aluno. Ah, tá. Tá bom, então as próximas perguntas vão no microfone. Para efetivar o contrato desse aluno.
Ele precisa entregar as 3 vias, uma das vias com reconhecimento em cartório, as outras 2 tudo ok, se ele assinar direitinho, e o fiador também. Não precisa assinar, tem um espacinho de testemunha, ele também não precisa assinar ali. E no espacinho da UBRA, é a fundação que assina. Nós temos uma procuração de cada instituição que a gente trabalha, para poder assinar e defender vocês, até juridicamente, se for o caso. Obrigada, Lina. O crédito pode ser cancelado? Pode. Se o aluno pedir para cancelar, ele é cancelado. Se o aluno vier a óbito, ele é cancelado. Se o aluno trancar a matrícula por mais de um semestre, ele é cancelado. Se ele concluir antecipadamente, o crédito é cancelado. Se ele pedir transferência de instituição de ensino, é cancelado. Mas eu quero ir ali do lado, onde também tem CRADIES. É cancelado. O dinheiro do CRADIES da UBRA é da UBRA. O dinheiro é da UBRA. O crédito é da UBRA. Então, ele tem que primeiro quitar o que ele tem aqui, a dívida dele. Aí, ele transfere e lá na outra ele vai ter que entrar no portal, indicar os dados dele, indicar os dados do fiador e fazer tudo de novo. Sim. A Carolina perguntou agora, se ele consegue as 2 coisas ao mesmo tempo. Pagar aqui e solicitar na outra. Ele consegue, desde que o débito dele aqui esteja em dia. Aí a gente concede o crédito no outro. Mas assim, ele vai ter que indicar fiador. Tudo a solicitação normal, né? Mas ele consegue, desde que ele quite o que ele deve. Só um pouquinho. Tu pode repetir, por favor. Ai, desculpa, minha voz é uma coisa. Assim, ele fez o trancamento, tá? Entrou agora 2019-1, cursou. 2019-2, ele vai trancar. 2020/1, renovou o trancamento. Ele não pode renovar para 2020/2? Quando tu diz renovou o trancamento, é que ele continuou trancado? É? Então, não. Ele pode trancar um semestre. Se ele começou 19/1, 19/2 ele trancou. 21, eu vou cobrar ele. Ou ele volta com o CRADIES, ou ele volta pagando para vocês. Mas voltar, ele vai ter que voltar. Ele pode trancar um semestre. A não ser que já aconteceu, o aluno está com alguma doença ou alguma coisa que ele está afastado para tratamento médico. Ou ele está no intercâmbio que foi negociado durante 1 ano. Ah, então tá. Se a UBRA me permite, eu posso deixar ele 2 semestres afastados. Exatamente. Toda decisão sobre o crédito, ela tem que ser autorizada pela UBRA. Então, tudo que acontece com o aluno, a gente pede autorização. Esse aluno está me pedindo para trancar mais um semestre. Eu posso? Aí a UBRA vai me dizer, sim, pode, porque ele está no intercâmbio que a gente autorizou, ou não pode, ele está evadindo. Ah, tá, então se ele está evadindo, ele vai ter que reembolsar o crédito. E isso ele também sabe quando assina o contrato do CRADIES UBRA. Porque está tudo lá. O que ele pode ou não fazer. No edital que ele dá um aceite lá no portal e no contrato dele também. Prevê isso. As atualizações de valores, como funciona. Então, o valor que ele vai reembolsar lá na frente, os 50% que ele vai pagar lá na frente no boleto Fundacred, ele é atualizado pelo índice do INPC. Depois dessa atualização do índice do INPC, incide a taxa administrativa. Aquela que eu comentei antes, 0,35 ao mês, não capitalizada, é uma taxa simples. Então, dentro de um contrato, eu calculo a taxa, cada mês de uso. Quando eu pulo de um contrato para o outro, eu calculo do 0. Eu não posso pegar todo o montante do contrato 1, jogar no 2 e começar a cobrar o 2. E isso caracteriza juros. E a gente não faz isso. É uma taxa mesmo. A gente toma bastante cuidado com isso, porque como a gente presta contas ao Ministério Público, nós somos regidos pelo Ministério Público, a gente não quer perder o título de fundação, a gente toma bastante cuidado com isso. Então, ali tem até uma observação. Ó. Lato, após graduação Lato, e o Credinex, a taxa é um pouquinho maior, é 0,5. Isso também foi calculado através do ticket, dos valores desses cursos. Mas graduação presencial, EAD, e pós-estrito,
é 0,35 ao mês. Algumas informações adicionais. O aluno que solicita o crédito, concessão, né, que a gente chama. O aluno que está solicitando o crédito agora, ele não teve o crédito até então. Ele paga o primeiro boleto integral, está esperando a nossa resposta, a gente está analisando os documentos dele. Paga o segundo boleto integral e a gente está analisando os documentos dele. Aí saiu a aprovação, ele vai ter o crédito. Ele já pagou 2 de 6. O contrato dele, a gente emite em 6. Pega as 2 que ele pagou e faz o abatimento nas outras 4 parcelas. Então, o aluno nunca perde valor se ele paga integral. E é o correto. Ele tem que pagar integral, porque ele ainda não tem o crédito. Ele não sabe se vai conseguir o crédito. Então, o correto é, sim, ele pagar integral e depois a gente faz o abatimento desses valores. E é um trâmite normal também. Isso acontece não só na UBRA, nas outras instituições. O fato de tu liberar para um aluno que não tem o crédito aprovado um boleto de 50%, deixa o caixa da instituição muito frágil. Então, isso não é indicado. A gente indica que as instituições não façam isso. Aguardem o ok do crédito e aí depois, sim, coloca lá a incidência de 50% e os boletos saem normalmente. Para um aluno de renovação, que tem um contrato em dia, que entregou 18.2, que vai entregar 19.1, lá em 19.2, a parcela dele, da rematrícula, já vai estar 50%. Ele não vai ter mais problema com isso, porque ele entregou o contrato no prazo. Então, isso os alunos também têm que se atentarem. E a gente impacta eles com ações para que eles se entreguem todos os contratos dentro do prazo. Não há carência no reembolso. Então, o aluno que conclui o curso em dezembro de 2018, em janeiro de 2019, já começou o reembolso. Por que isso? Antigamente, a fundação dava 2 anos de carência, 1 ano de carência. E 1 ano depois que tu sai da tua instituição, o convívio ou a relação que tu tem lá dentro, ela muda. Porque tu já não estuda mais lá. Tu já pegou o canudo, tu foi embora e agora tu quer um carro. Tu quer uma casa, quer viajar, quer fazer outras coisas. Então, a gente tirou esse período de carência e encostou o reembolso dele logo depois das parcelas que ele estava pagando na instituição normalmente. A gente entende que o aluno que começa pagando 50% e continua pagando 50%, para ele é natural. Ele conclui o curso e segue pagando 50%. Ele vai pagar no mesmo tempo de curso, então não vai ficar pesado. Tem uma taxa? Tem. Tem atualização de mensalidade? Tem. Se ele estivesse aqui dentro estudando, teria atualização de mensalidade. E a taxa que ele paga lá fora é 0,35 ao mês. É uma taxa não capitalizada. Na simulação, a gente pode ver, e se um aluno for fazer o cálculo, ele vai ver que isso praticamente não cobre a operação dele. Só porque é em grande volume. Porque hoje a gente já beneficiou mais de 80 mil estudantes, então o programa ele vai seguir. Mas a taxa, ela é muito baixa. Ela é menor do mercado. Quando a gente fala de crédito educativo, de financiamento, de todo tipo de financiamento. Hoje a gente tem outras opções, né? Essa taxa é a menor do mercado. Então, a gente entende que ele consegue, sim, a partir da conclusão do curso, continuar, dar andamento no pagamento dos 50% da mensalidade. Até porque, quando a UBRA abre mão desse dinheiro, desses alunos, para receber lá na frente o reembolso desse valor, a gente está apostando nesse aluno. Está dizendo que, sim, depois da conclusão do curso dele, ele vai ter um emprego melhor, ele vai ganhar um pouco melhor e vai conseguir reembolsar, para que um outro aluno que está entrando agora consiga estudar com esse mesmo valor. Então, a UBRA abre mão do dinheiro dela como em benefício ao aluno, né? Como uma aposta de que, sim, quando tu concluir, vai dar tudo certo, tu vai nos reembolsar. E, na maioria das vezes, é o que acontece. Se a gente falar de inadimplência da Fundacred, né, do crédito educativo, a nível Brasil, no Rio Grande do Sul, a nossa inadimplência residual, ela não chega a 5%. É 4,5%, 4,6%. A gente recupera muito bem esses valores. No resto do Brasil, ela é um pouquinho maior. Chega a 6,5%, 6,7%, mas não bate o 7% também. A gente acha que isso acontece porque existe um bairrismo aqui, né, no Rio Grande do Sul. A gente nasceu aqui, é um convênio antigo, aqui o judiciário nos conhece, todo mundo nos conhece, então é mais fácil para recuperar esses valores.
E no resto do Brasil a gente ainda está se instalando, ainda não, né? Que a gente existe há 48 anos, a gente já está nos outros estados, mas aqui é mais enraizado. A gente está há muito tempo no mercado do ensino superior, né? Então, por isso a inadimplência mais baixa, tão baixa aqui. Que mais que a gente tem ali de informações adicionais? Para trancar a matrícula por um semestre, ok. Mais de um semestre eu preciso da sinalização da UBRA, senão eu inicio o reembolso. Se o aluno já é graduado, ele pode sim solicitar, desde que ele já tenha reembolsado os valores. Se os valores dele com a UBRA estiverem ok, ele pode solicitar de novo. Ou para um pós, ou para uma outra graduação, é bem tranquilo. Para ele solicitar a troca de modalidade, unidade, curso, ele vai ter que justificar. Porque no nosso regulamento diz que ele não pode fazer isso, que ele perde o crédito. Mas aí é uma negociação interna, né, do aluno com vocês. Eu não posso pegar um aluno de administração e botar ele para fazer odonto, sem analisar o crédito de novo, sem pedir que ele me indique um fiador compatível, me dê os documentos novamente, enfim. Mas se for em cursos parecidos, de valores parecidos, aí ok. Mas, de qualquer forma, isso é negociado e discutido com a UBRA, né? É vocês que vão me dizer se posso ou não manter o crédito dele. Ele pode fazer, o aluno, o fiador, qualquer pessoa que entrar no nosso site consegue fazer a simulação dos valores. A gente mostra para ele o que ele paga agora e a simulação do que ele vai pagar futuramente. A simulação é uma previsão do que ele vai pagar, né? Porque a gente não tem como dizer exatamente o que será o INPC. Então, a cada atualização, a mensalidade dele vai atualizando também. Assim como acontece quando ele está estudando aqui. No primeiro semestre eu paguei R$1.000 e no 8º semestre eu paguei 1.200, porque o valor foi atualizado. A simulação do CREDIES. Um aluno que entrou em 2013-2, num curso de Direito, estudou 5 anos, então foram 60 meses, com uma mensalidade de R$ 2.477,92. Ele pagou, enquanto estava estudando, R$ 1.238,96. Exatamente a metade, sem taxa nenhuma. Aquilo ali, estou mostrando para vocês o primeiro semestre dele. Claro que nos outros o valor mudou. Ele nem sempre, o valor nem sempre ficou igual, né? A gente teve as atualizações. Aqui ficou um pouco pequeno esse slide, mas é exatamente o que a gente tem no site. Ali na primeira coluna, diz o que você paga durante o curso. Diz exatamente o valor da parcela. Que antes era, eu acho que ali ela ficou arredondada, mas 1.238,96, ali ficou 1.239, mas foi um arredondamento do simulador. E do lado diz o que você paga depois. Aí diz parcela. Ali até diz 1 de 48, mas não, é 1 de 60, porque é um curso de 60 meses. A data do reembolso, então o aluno que iniciou em 13, no primeiro semestre de 2013, ele vai reembolsar em janeiro de 2023. Em janeiro de 2023. A metade do valor dele, corrigido pelo INPC, mais as taxas administrativas. Ele pagou quando entrou 1.239 e o reembolso dele vai ser 1.447,5. Com 25. 1.447,25. É uma média, só para mostrar para vocês como o valor ele não muda muito. Qualquer um de vocês consegue entrar no simulador lá no site e verificar que é isso mesmo. É uma previsão do INPC mais as taxas. Se a gente for observar da parcela 1 até a parcela 6, porque os contratos são firmados sempre em 6 parcelas, que é o semestre, a gente vai ver que a parcela 1 ela é 1.447,25 e a última ela é um pouquinho maior. Sim, porque se eu calcular os meses que ele utilizou, a primeira foi 60 meses, da data da assinatura do contrato até a data de reembolso. Mas a segunda foi 61 meses. A terceira foi 62 meses. E aí a gente vai calcular 0,35. Porque é 0,35 de quando ele pagou até o reembolso. Isso a gente faz até a 6ª parcela. Quando eu for passar para o contrato 2, eu não posso e não vou pegar a 6ª parcela e jogar ela lá na primeira do contrato 2. Não, eu vou zerar. Quando foi que ele assinou o contrato 2? Em julho de 2013.
segundo contrato dele, em julho de 2013. A gente vai calcular de julho de 2013 até a data de reembolso, que é julho de 2023. 0,35 ao mês. Esse é o cálculo. O simulador sempre faz a previsão, né? Agora a gente vai passar para o Credinex. Do Credies, tudo ok? A gente pode ir? Tu vai falar sobre a campanha de 70% depois? Então depois eu faço a pergunta. No final a gente fala da campanha de 70%, então. O Credinex é um serviço, um produto, cada um chama de uma coisa, né? Até lá dentro da fundação a gente conversa sobre isso. Para mim é um serviço. Para mim é prestação de serviço do que a gente faz para vocês, então o que eu ofereço é um serviço. O Credies é um serviço, é o nosso carro-chefe, é o que a gente faz desde que a gente nasceu, há 48 anos atrás. Surgiram algumas coisas novas. O Credinex é uma delas. O Credinex se enquadra na Ubra porque a Ubra tem escolas. Então, o Credinex funciona basicamente como um Credies. Só que para estudante do ensino fundamental, do ensino médio, em quem está nas escolas Ubras, que o pai e a mãe estão precisando de uma forcinha lá na mensalidade. O aluno... Oi? Ah, tá. Aconteceu alguma coisa no meu slide. Sim, não cobre o fundamental. O Credinex cobre o fundamental. Na Ubra ele não cobre. Na Ubra é médio, corrigindo, tá? Na Ubra o Credinex cobre o ensino médio e técnico. Aliás, o ensino técnico a gente tem o Creditec, que a gente chama. Mas aqui na Ubra, para a gente não fazer 20 mil minutos de serviços diferentes, a gente deixou tudo junto ali no Credinex. A gente entende, a gente consegue separar. Então, o Credinex é uma solução para os alunos de ensino médio, técnico. Eles vão pagar exatamente como o Credies. 50% quando estão estudando e os outros 50% assim que conclui o curso. A atualização ela também acontece pelo INPC, lá das mensalidades. E também existe uma taxa administrativa. A taxa do Credinex é 0,5% ao mês. Não capitalizada também, mas ela é um pouquinho maior do que o Credies. O número de parcelas de restituição ele é exatamente o mesmo número de parcelas utilizadas. Então, exatamente como o Credies. Utilizei 2 anos, lá na frente eu tenho 2 anos para reembolsar a Ubra. O aluno não precisa necessariamente usar todos os anos, né? Ele pode solicitar agora porque está precisando, no próximo ano ele para, no outro precisa, ele pede de novo. A gente vai atualizando os documentos do fiador dele e vai liberando o crédito à medida que ele vai precisando. Igualzinho no Credies. A taxa do Credinex, 0,5% ao mês, não capitalizada, é uma taxa simples. O cálculo, exatamente como o Credies. A gente faz o mesmo cálculo. A data da contratação até a data do reembolso. Quem contrata o Credinex? Aí muda um pouquinho o portal do aluno, a solicitação e o reembolso. Porque quem pode contratar o Credinex é os pais, um dos pais ou o responsável financeiro pelo aluno. O aluno, se ele for maior de idade ou emancipado. Ele não consegue, sendo menor de idade, dar andamento na solicitação dele. A gente precisa que o responsável entre lá no portal e preencha os dados. Pela documentação que ele indica. O que a gente tem que... A Carolina perguntou como a gente sabe se são os pais os responsáveis, né? Pela documentação que ele indica. A gente vai olhar a documentação do aluno e a documentação dele. Mas o que a gente ainda tem que aprimorar neste portal. Exatamente. As informações do aluno. Então, tudo que vir aprovado por vocês, a gente pode aprovar academicamente, porque vocês já verificaram que é pai ou mãe ou responsável, certo? Então tá. Pode aprovar, de olho fechado. Por quê? Mas, mesmo que não seja
o pai ou a mãe ou um responsável acadêmico na escola, pode ser o responsável financeiro que seja outra pessoa. Por exemplo, o padrinho do aluno vai assinar como responsável financeiro. Pode isso ou tem que ser pai, mãe ou responsável acadêmico? O padrinho do aluno sendo responsável financeiro, ele pode solicitar, tá? Mas quem vai assinar o contrato vai ser um responsável pelo aluno também. No contrato do Credinex, a gente tem mais espaços para assinatura, porque a assinatura do aluno precisa vir acompanhada dos pais. Então, aí, nesse caso, assinaria o aluno, o pai, o responsável financeiro e o fiador, que tem que ser outra pessoa. Não pode ser o mesmo responsável financeiro. Então, é mais fácil, né? Se o padrinho do aluno for ser o fiador, o pai preencher lá como responsável pela criança, e indicar o padrinho como fiador. Aí ficou perfeito. Sobre a pergunta da Carolina antes, da aprovação no portal. Quando a aprovação da Fundacred chega para a Ubra, quer dizer que a gente já mapeou o CPF, o nome do fiador, para ver se ele não é fiador de mais ninguém. E nesse caso do Credinex, para ver se de fato ele é responsável pelo aluno, né? Se ele pode ou não assinar. Como o Credinex é um serviço novo, o portal da IES pro Credinex ele ainda está sendo ajustado. E isso está acontecendo, inclusive aqui, quando o Pedro e a Carolina vão aprovar os alunos, está faltando ali o nome do aluno. Assim, não está legal de ver, porque a minha busca, sendo Ubra, é no nome do aluno. Não sei quem é né? Não vou procurar pelo responsável financeiro ou responsável pelo aluno, eu quero o nome do aluno. Então tá, e a gente reúne lá a TI, diz, olha, é mais fácil a gente indicar aqui pelo nome do aluno, enfim. A gente vai moldar esse Credinex como um Credies. Isso acontece nas outras instituições também. O Credinex, ele é bem novo para nós, mas a gente tem a mesma ideologia do Credies. Então, ele já está sendo utilizado em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina e aqui. Em São Paulo, a gente tem várias minutas na rua, mas nenhuma escola fechou ainda. Então, a gente está contando com esses lugares que a gente já tem, que é Minas, Paraná, Santa Catarina e aqui, para ir ajustando esse portal. Bem como a gente fez no Credies. O Credies, ele não tinha portal. A gente fazia isso tudo manualmente. A gente fazia com folha, com papel, documentação recolhida nas instituições. Em 2015, a gente começou a montar o portal do estudante. E aí a gente foi aprimorando ele com a ajuda de cada instituição. E é isso que vai acontecer, basicamente, no Credinex também. Quais os requisitos para ser um fiador do Credinex? Também não pode ter restrição financeira, tem que ser maior de 18 anos, não ter nenhum benefício. Então, se ele for um aluno Credies, ele não pode ser fiador do Credinex, do irmão menor, por exemplo. Ele não vai conseguir. Porque eu preciso que ele faça uma coisa ou outra de cada vez. Se fiador de outro beneficiário, ele também precisa comprovar a renda. No caso de uma avó que vai, né, ser fiadora de 2 netos da mesma escola Ubra, a renda dela precisa comportar os 2. Senão a gente pede que ela escolha um e o outro precisa indicar outro fiador. Não. Não pode. A Carolina perguntou se pode 2 fiadores. Não pode. Um fiador. Eu não faço soma de renda. Se a gente fizesse isso é uma discussão interna também. A fundação, por ser uma instituição bem antiga, a gente não dá nenhum passo sem ter certeza. Então, o Credinex é um passo que a gente demorou para dar, justamente porque a gente só deu quando tinha certeza. O caso de solicitar 2 fiadores é uma coisa bem discutida, mas até hoje a gente não deu ainda. Porque a cobrança de 2 fiadores depois é muito complicada. E aí a Ubra perde aquele 50% e nós perdemos tudo. Porque a gente não ganha nada até o aluno reembolsar. A gente só vai ganhar quando ele reembolsar lá na frente. Então, o nosso interesse de que ele pague é enorme. Porque senão a gente não vai conseguir manter a operação rodando, né? Então, por isso, até hoje, a gente não colocou 2 fiadores. A gente tem controle sobre um fiador. É nessa margem que a gente trabalha, então a gente segue assim. A renda do fiador. Também é 1,5 vezes o valor da mensalidade integral do aluno.
Então, a gente pega a mensalidade integral lá do técnico que o aluno escolheu. 1,5 é o valor do que o fiador precisa comprovar. Ou, no mínimo, 2 salários mínimos, né? Então, se o técnico tiver menos que isso, a soma do fiador, a gente pede que ele comprove 2 salários mínimos. A simulação do Credinex. Se o aluno contrata durante um ano, no último ano, contratou o Credinex, o valor da mensalidade dele é 1.200, ele vai pagar no colégio Ubra exatamente a metade, sem taxa nenhuma, R$600. Ele assinou o contrato em janeiro de 2019, terminou em dezembro de 2019, era o último ano, o reembolso dele começa em janeiro de 2020, sem carência, exatamente como a gente faz no Credies, sem carência. Ele terminou o curso, começa o reembolso. Porque eu também não falo para o aluno quando tu formar, porque a formatura dele não necessariamente vai ser em dezembro, pode ser em março, e ele vai querer pagar só em abril. Isso acontece, então a gente toma bastante cuidado para sinalizar para ele também que é depois da conclusão do curso dele, e não da formatura dele. Graduação, último semestre, pode contratar. Inclusive, ele vai diminuir bastante a taxa dele, né? Porque aí eu vou contratar no último semestre, vou pegar o 0,35, calcular 6 meses, essa é a minha taxa. A simulação do Credinex, né, gente? Que a gente tá falando de Credinex. Ó, simulação Credinex e aqui também. Mas o marketing estava emocionado, colocou ali Credies. O que você paga durante o curso, tá ali 600 e as parcelas. E o que você paga no reembolso. Uma previsão do INPC e a taxa do Credinex, 0,5. E aí o valor fica um pouquinho maior. O que ele paga durante o curso, R$600, e para reembolsar, 744 na primeira parcela. Na segunda parcela, 747. E assim vai, até o final desse contrato. No contrato 2, né, quando houver, a gente calcula de novo, da data da assinatura até a data do reembolso. A mesma ideia, a gente não vai incidir um sobre o outro. O portal da IES, quero mostrar para vocês um pouquinho. Dali que saem todas as informações. A primeira visão dele é essa. Então, é um funil interativo, onde a gente consegue mostrar para vocês os números. De saída, assim, ver os números rapidamente. Lá em cima, a gente tem as solicitações iniciadas, 538. Esses números, eles estão misturados, não são os números reais hoje, tá? Se eu abrir ali o Note, os números mudaram. A gente fez esse treinamento, acho que já faz mais de uma semana. O que muda também é lá em cima, tem um filtro de data. Lá em cima, eu mudo as datas e os números acompanham, né? Mudam também. É um funil bem interativo. As solicitações iniciadas. Embaixo, pendente de análise Fundacred. Então, a Ubra também tem como controlar a minha análise. Se tiver muita gente parada ali. Por que está parado? Por que está tanto tempo parado? Consegue acompanhar cada aluno. Hoje, as nossas solicitações, elas não ficam paradas ali mais de 48 horas. Em 48 horas, eu aprovo ou reprovo um aluno que está ali. Ele não fica parado muito tempo. Se ele foi aprovado, ele desce mais um degrau ali no funil, fica pendente análise IES, que é a aprovação da Ubra. E se ele é reprovado, ele vai para aquela bolinha amarela lá no cantinho, reprovado Fundacred. Naquela bolinha lá, reprovado Fundacred, eu consigo fazer um mapeamento para mostrar para a Ubra. Olha, ele está sendo reprovado porque a renda que tu pede do fiador é muito alta. E aí a gente pode negociar sobre isso. Ou não, ele está sendo reprovado porque ele não tem fiador. E ele não está indicando fiador. Então, a próxima campanha de marketing a gente vai direcionar. Vai ensinar para o aluno como qual a renda do fiador, enfim. Mas essas informações, elas são usadas pelo marketing justamente para isso. Para que o número de reprovação, tanto por nós quanto por vocês, pela instituição, seja cada vez menor. Pendente análise essa. Ali, naquela parte do funil, a Ubra consegue entrar para aprovar ou reprovar um aluno, que é a análise acadêmica que a gente já tinha falado antes. No cantinho ali tem reprovados IES, 101. Aqueles reprovados ali, a gente também consegue trabalhar. Porque se ele foi reprovado porque não tinha matrícula, eu, Fundacred, entro ali e faço o mapeamento desses alunos sem matrícula, entro em contato com eles e aviso. Até dia tal, do mês tal, a Ubra aceita a matrícula. Tu ia ter o crédito. Mas tu não fez matrícula, então vai lá, faz a tua matrícula e volta aqui
que a gente vai reanalisar a tua solicitação. A gente pode impactar ele através dos dados do portal também. E depois da aprovação da UBRA, aí ele desce e fica ali nos aprovados, ó. Aquele número ali está bem grande porque a gente aglomera todos os semestres da história UBRA, né? Vou voltar um pouco na minha pergunta de antes, tá? Em cima da tua fala agora. Tu comentaste que um aluno, então, ele foi lá no site, ele viu as informações ou ele foi impactado com uma ação de marketing para o CredS. Só que tu acabou de dizer que tem aluno que vai lá e não coloca os dados do fiador. Então, na minha opinião, ele não está entendendo como deveria ser o processo. Tu tem mais ou menos alguns dados de cada 10 alunos, vou falar aqui da EAD, tá? De cada 10 alunos que vão lá e se inscrevem, quantos não colocam os dados como deveria? Tem esse número? Eu não tenho esse número na minha cabeça agora, mas eu posso, depois que a gente finalizar a apresentação, abrir aqui. Mas, por experiência, eu vou te dizer que dos 10 alunos, 8 não entenderam e não colocaram os documentos como deveriam. Mas aí, eu sigo na minha fala. Vou repetir o que eu estava falando aqui. Por isso que a gente pega ele pela mão. É por isso que eu não deixo ele solto ali. Por isso que eu impacto ele desde o dia em que ele faz o login. Quando ele seleciona a UBRA, ele cai dentro do portal da UBRA. E ali a gente não solta mais a mão dele. Então, eu vou impactando ele. Coloca os teus documentos. Indica teu fiador. Coloca os documentos do teu fiador. E assim eu vou levando, vou levando. Então, por mais que ele precisou, achou, ou a gente achou ele, ou ele nos achou, ele entrou lá e ficou com dificuldade, eu não solto a mão dele. O marketing impacta ele automaticamente e pessoalmente também, em ligações telefônicas. A gente tem um setor lá dentro da fundação que é o Contact Center, que é ativo, né? Então, a gente liga para esse aluno, vê a dificuldade dele no portal e diz para ele o que ele precisa fazer para seguir. Ele dificilmente é reprovado porque não teve auxílio. Isso não. E a gente tem registro e cronograma desses auxílios todos. Indo na linha de que eu acho que, vamos lá, nós precisamos cada vez mais impactar mais os alunos, tá? Nós temos as aulas, eu estou falando aqui porque eu acho que tem outros diretores que também estão assistindo, né? Imagino eu. Nós temos as aulas inaugurais que acontecem em cada unidade, então, dos campos. Tu entende que seria importante que numa aula inaugural também fosse feita uma palestra do CredS? Porque eu entendo que um aluno que está fazendo, o aluno calouro do primeiro semestre, ele pode até não querer o CredS hoje. Mas ao longo do semestre, ou talvez em outro semestre, ele pode estar tendo alguma dificuldade em função, perdeu o seu emprego, alguma coisa. Tu não acha que seria interessante que lá naquela aula inaugural, onde o aluno realmente está ali presente, nós tivéssemos uma ação para divulgar o CredS? Eu concordo contigo. Eu acho que quanto mais a gente mostrar para ele o que é o CredS, o que é isso que eles estão falando, quanto mais a gente explicar, mais deixar claro, mais fácil ele termina a solicitação. Porque ele entende que ele precisa, entende documentação, entende portal, entra lá e finaliza a solicitação. Exatamente, não agora. Então, não preciso esse semestre, mas preciso no outro. Ou o meu filho num colégio UBRA não precisa agora, mas eu não sei de amanhã. Então, vou guardar a informação e vou... Sim, eu acho que quanto mais a gente fala sobre o crédito para os alunos, melhor para todos os lados. Para o aluno que precisa, para a UBRA que não vai perder esse aluno por falta de dinheiro, e para a fundação, porque o nosso trabalho é gerir o crédito de vocês. Então, eu acho que sim. Eu acho não. Sim. Sim. Esse alinhamento, essa afinação que a gente tem que fazer entre UBRA e fundação, ela tem que acontecer cada vez mais. E eu vejo isso acontecendo, gradativamente. A gente pode acelerar o processo. Organizar, né? Organizar e acelerar. Mas ela vem acontecendo. Tu falaste do... Eu achei muito interessante isso que tu colocou, assim, de pegar o aluno pela mão desde que ele entrou pela primeira vez e orientando. Talvez, pelo que tu falou, eu sou diretor do Colégio São Lucas de Sapucaí, da UBRA. Talvez por ser o primeiro processo, o CredNex ainda ser novo e tal, mas o que eu senti na escola, eu tive uns 3 ou 4 pais só que estão tentando aderir ao CredNex.
Mas o que eu tenho de retorno deles é que justamente faltou esse pegar pela mão, esse acompanhamento, porque o que eles me relatam é assim, eu pedi o Credinex lá em janeiro, mandei meus documentos, mas eu não recebi mais nenhuma informação, não sei se foi aprovado, se não foi, se eu pago meu boleto, se eu não pago, se eu espero chegar um boleto com 50%. Então, acredito que nesse caso ainda tenha faltado. E eu, na gestão da escola, não tenho conhecimento de quem solicitou, eu não faço esse acompanhamento porque eu também não tenho essa interação. Nem o financeiro da UBRA, nem a fundação não me comunicam, tem tal aluno solicitou. Então, acho que esse acompanhamento, esse pegar pela mão ainda no Credinex ainda está faltando. Então, a Carolina está complementando aqui para gente que, na verdade, o usuário dela de Credinex para aprovação foi criado há 2 semanas, tá? Quando a gente... eles ficaram pendurados. Faltava a aprovação da UBRA, mas a UBRA não tinha o login ainda do Credinex para fazer a aprovação. Quando a gente assinou o Credinex aqui na UBRA, que a gente abriu o portal, fez a adaptação do portal para a UBRA aprovar esses alunos, já existia um login direcionado à direção da UBRA Canoas, mas a direção da UBRA Canoas não é quem faria essa aprovação, e sim a Carolina ou o Pedro, enfim. A gente ajustou isso algumas semanas, 2 alunos já foram aprovados, eu não sei de quais escolas... Então, 2 alunos foram aprovados da tua escola, que bom. A gente tem que aprimorar o Credinex, tá? Partindo do pressuposto que eu falo em nome da Fundação há mais de 9 anos, de que cada convênio que a gente assina é uma parceria, e tendo uma parceria, eu não posso mentir para vocês, igual vocês não podem mentir para mim, porque a gente vai ter que se ajudar. O Credinex, ele está sendo e será sempre aprimorado, igualzinho ao Credies. O portal Credies também teve que ser aprimorado. A UBRA me pediu, põe um Excel lá, coloquei. Alguma outra instituição, põe mais números, põe um funil, deixa eu ver, deixa eu interagir, a gente colocou. O Credinex da mesma forma. Então, já vou lhe pedir de antemão, senhor como diretor do colégio, eu quero ver assim, não quero ver assim, acho que é melhor o nome do aluno mesmo, o nome do pai pode ficar ali do ladinho, quero ver o valor do contrato de 1 ano, não quero saber o reembolso, não quero uma previsão do INPC. A gente vai ajustando conforme vocês vão sentindo. A gente está recebendo já indicações sobre o portal Credinex dessas outras escolas, mas são em regiões diferentes, né? Então é muito importante que o Rio Grande do Sul me diga também o que está precisando, né? O que está faltando. Consegue. Então, no portal Credinex, agora a Carolina consegue criar usuários para os diretores, e aí vocês podem ter acesso para visualizar ali o portal. Eu vou para a segunda imagem. Aqui no cantinho, deixa eu voltar naquela. Aqui no canto esquerdo da tela, direito, se vocês estão vendo ela atrás de mim aqui, tem as opções do portal da IES. Então, aprovação, pesquisa, se o aluno foi impactado ou não por campanha. Essa é a primeira imagem, é o funil. Uma das imagens do portal é essa, que é a pesquisa de contrato. Se vocês observarem o primeiro aluno ali, primeira aluna, Fernanda, diz no cantinho, situação do contrato efetivado. Contrato número 4. Ali deu algumas informações. Se a gente clicar nela, ele vai abrir mais informações. Futuramente, o contrato dela vai estar ali também assinado, para que a instituição consiga ver. Hoje a gente não tem ainda essa opção, mas futuramente vai ter. Como é um contrato, não é efetivado, o primeiro é liquidado, ele não dá o valor do contrato dela. Já foi liquidado. Os valores já foram repassados para a fundação e a fundação já repassou para a UBRA. O contrato de baixo, que é Glória Maria Braga, é um contrato efetivado. E aí mostra o valor. O valor do contrato 1 dela, 2.404,08. Então, esses dados pequenos, essas informações preliminares ali, só quem faz uso é que sabe me dizer se tá ok, né, para o dia a dia ou não. Não está satisfatório, muda isso aí.
Então, quem utiliza o portal para aprovação ou para pesquisa, os outros campos das universidades têm login de visualização. A gente já fez isso uma vez. Tem como criar. Exatamente. Nas universidades já tem o login de visualização no Credinex, então a gente vai criar agora. Lá em cima, aqueles filtros, pesquisa de contrato, a gente pode filtrar por qualquer informação. Então, agora eu só tenho o número da matrícula. Entra ali, filtra, ele te traz. CPF, nome, gerar relatório aí do lado. Esse relatório ali é em Excel. Isso foi um pedido da Ubra, há alguns anos atrás. Porque o sistema de vocês aqui precisa, faz o cruzamento, agora é o Pedro que faz esse cruzamento, no Excel ali, para ele ter o controle dele aqui, e o nosso portal das informações para ele em tempo real. Então, se eu efetivar um aluno agora, atualizar o portal, ele aparece. Tanto atualização de solicitação, quanto de contrato. Se eu excluir um contrato, se eu efetivar um contrato, se o aluno imprimir um contrato, ele aparece ali, contrato impresso. Essa é uma das telas, então. Aqui, contrato efetivado por período, que serve para a instituição ter controle dos efetivados diariamente. Tem instituição que faz semanalmente, então entro ali, coloco o filtro da semana ou dos dias, e o portal já te indica só os efetivados naquela data. Aprovação de solicitações. Quando a gente entra no funil, lá na aprovação, pendente análise ESA, ali tem 24. A gente vê essa tela aqui, aprovação de solicitação. Eu posso buscar o aluno que eu quero, ou lá nos filtros, ou ali em cadastro completo, o portal me dá os alunos em ordem. Então, quer dizer, o Diogo solicitou e concluiu antes da Adriane. O portal já me indica eles na ordem que eles vão terminando. Ali tem um botãozinho verde de aprovação, um reloginho amarelo e um botãozinho vermelho de reprovação. Esse botãozinho amarelo, faz pouco tempo que a gente atualizou ele. Foi para diminuir o número de reprovações. Para, ao invés de eu reprovar um aluno, eu poder colocar ele na espera. Não tem matrícula, espera. Não tem 12 créditos, que é o mínimo. Espera. Ali naquela espera, nós, Fundacred, fizemos uma triagem desses alunos. Aluno sem matrícula, aluno com menos créditos, aluno que precisa pagar a matrícula. Tem instituição que precisa pagar o primeiro boleto para depois ser analisado. A gente faz um filtro nesses alunos e dispara a campanha. Essas campanhas, elas não são automáticas, do tipo SMS ou e-mail marketing. Essas campanhas são contact center. Eu vou conversar com o aluno. Eu vou dizer para ele, tu chegou no momento da aprovação, mas tu só tem 8 créditos. Preciso que, no mínimo, tu te matricule em 12 para poder ter o teu crédito ou ser aprovado, enfim. Então, hoje, a gente já pode fazer a campanha mais direcionada ainda. Ali, no momento da espera, ele fica pendurado até o pessoal entrar lá, aprovar ou reprovar ele. E aí, sim, para ele ser reprovado, já liguei para ele, já conversei, ele não atualizou o cadastro ou não matriculou em mais créditos, aí ele vai ser reprovado. Mas aí, só se ele não quis, né? Ele não andou, ele não quis. Buscando transformar vidas. A gente vai falar agora sobre a campanha Credies Ubra 70%. Voltamos à graduação. Essa campanha ela foi startada agora no início de fevereiro, para a gente impactar o maior número de alunos na matrícula. Então, o que a gente fez? Ela tem 3 etapas, essa campanha. A primeira foi... A campanha inteira é para alavancar o número de matrículas. A primeira foi... A gente pegou os alunos não rematriculados para 19.1. A gente pegou uma lista aqui com a Ubra, fez contato com eles e contou para eles que eles tinham até o dia tal para realizar a rematrícula, que eles podiam voltar para cá e solicitar um crédito para este semestre de 70%. Então, neste semestre, eles pagariam 30% para a Ubra, a gente ia fazer um contrato para eles lá na frente, vai fazer um contrato para eles lá na frente de 70%. Depois desse semestre, 19.1, a partir de 19.2, ele pode continuar com o crédito,
mas ele teria 50%, como um aluno normal. Essa campanha foi para startar esses alunos. Eles não seguem com 70% até o final do curso. O primeiro semestre tem 70% e os outros têm 50%. Essa primeira parte dos alunos não rematriculados, a gente já startou, já começou. O texto de apoio que a gente fez para eles é aquele ali embaixo, onde eu dava todas as informações para ele, inclusive agora tu tem 70 e continuando com o crédito tu vai ter 50. Faça sua rematrícula até sexta, dia 15/2. A gente prorrogou a rematrícula, ele foi avisado também. Pode fazer rematrícula até a data tal. Aí a gente já impactou também a segunda etapa da campanha, que é essa aqui. Isso aqui é os resultados da primeira etapa. Vou explicar primeiro o resultado. A gente enviou 14 mil e-mails SMS para startup. Os impactados foram 13 mil, visualizados 2 mil, 241 pessoas clicaram sobre a informação lá no e-mail marketing, 32 pessoas iniciaram a solicitação e uma pessoa concluiu. Até semana passada, quando eu fechei a apresentação. É pouco. É pouco. Quando nós recebemos o e-mail da campanha, a primeira coisa que eu pensei é, os alunos ainda não fizeram rematrícula, muitos deles por falta de dinheiro, certo? Pensando que para adquirir o crédito tem que estar matriculado, matrícula confirmada, pagar o boleto, isso me deixou com dúvida. Não faz parte da propaganda. Não. Tá. Não. Exato, porque quando nós recebemos o informativo da campanha, foi essa questão que mais pesou. Eu até conversei com o diretor sobre isso. Se o aluno não tem dinheiro, porque nós tentamos também fazer uma campanha interna de ligar e tal. Então, nesses casos, sim. No novo, mas pensando, Carol, naqueles que a gente não conseguiu resgatar, que foram lá trancar a matrícula porque não tem condições. Tá, e eu pergunto só para ficar claro para nós, até para poder resgatar esses alunos, porque... Tá... Tá. Não, eu te entendo, mas eu acho que eu não posso. Eu sou da equipe CRM agora e nós estamos contatando candidatos que se foram aprovados no vestibular e estamos contatando para que eles venham realizar as matrículas. E quando o problema é financeiro, uma das nossas sugestões é o CredS. E nós estamos trabalhando nessa campanha de 70%, né, informando eles que existe essa possibilidade. E uma das grandes objeções é realmente isso. Eles têm que estar matriculados em 20 créditos. Então, a pessoa já está com um problema financeiro, ela não tem como pagar a matrícula em 20 créditos para conseguir o financiamento. Então, é um problema que a gente está tendo em relação à matrícula. Aí fica a minha dúvida, assim, já que a gente não pode divulgar que existem exceções, a gente poderia, então, encaminhar eles para o financeiro. E essa é uma pergunta para a Carol.
para que lá eles conversem e tentem essa exceção? Na verdade, eu acho que os alunos, acho que vocês podem Ó, vou explicar para vocês como a gente chega numa campanha dessa, tá? Como a gente, Fundacred e Ubra, né? Como nós chegamos nessa campanha. A Ubra tem um problema, né? A gente precisa pôr alunos para dentro, é um problema. Eu, como parceiro da Ubra, vou ajudar numa solução. Mas é a Ubra que me diz se pode ou não abrir mão. É 70% do valor, mesmo que seja 50%. Não sou eu, Fundacred, que digo a quantidade de vagas, nem quais os cursos contemplados ou não. Isso é uma resolução que já vem da mantenedora, da direção. É a direção que me diz quem eu posso impactar e como eu devo impactar. Então, eu não posso dizer para os alunos, vai lá e pede para o Pedro lá no atendimento, na central de atendimento da Ubra, para ele te dar o boleto de 30%. Porque eu, como parceiro, se fizer isso, todos os alunos vão ir ali. Todo mundo vai querer pagar só 30%. Então, por isso que a gente fala tanto em exceção, né? E não abrir como todos os alunos passem ali com o Pedro, peguem seus boletos de 30%. A gente vai ter que pegar caso a caso. Cada campus Ubra vai ter que olhar seus alunos e, de fato, não, esse aqui precisa, eu vou te levar lá pela mão e vou te explicar. Sobre esses resultados da campanha, não me impacta mais como consultora da Fundacred. Me ver esses números. Ver esses números e ver que as solicitações iniciadas foram 32, só um concluiu, de 14 mil alunos que a Ubra me passou numa lista. Exatamente, 14 mil que não fizeram rematrícula para eu startar a campanha. Contar para eles como funciona a campanha. Funciona como a Ubra autorizou que funcionasse. Funciona 70% se o aluno voltar esse semestre, se ele se matricular em 20 créditos, se ele indicar um fiador, tudo direitinho. Aí funciona. Eu, como fundação, não posso dizer façam isso ou façam aquilo. O crédito é de vocês. Vocês dizem e eu faço. Essa é a ordem correta. Vocês dizem e eu faço. Esses alunos que a gente impacta assim em campanha, inclusive quando é aluno evadido, porque ele, né, trancou esse semestre, foi embora, não veio, se ele não veio fazer rematrícula, ele é evadido, né? Ele não trancou, ele não veio fazer rematrícula. Quando é campanha de aluno evadido, é mais difícil. É mais difícil impactar um aluno que evadiu. É mais fácil impactar um aluno novo do que um aluno que evadiu. E essa é o grande desafio, né? Não só para a Ubra, para todas as instituições de ensino superior. Né? O mapa que a gente tem hoje do ensino superior no Brasil é esse, infelizmente. Então, a gente está tentando trazer esses alunos de volta, está trabalhando com uma base de 14 mil alunos que não rematricularam. Hoje, se a gente atualizar, o número melhorou um pouquinho. Tá? E esses 32 que solicitaram, eles estão sendo impactados a todo momento. A gente está ligando para eles, a gente está impactando eles de todas as formas, contact center, SMS. Deixa eu te responder, tu falou, a gente está fazendo uma campanha com os alunos que vieram para o vestibular e não matricularam, né? Alunos novos que não matricularam. Mas vocês estão trabalhando essa lista de alunos, né? Isso é uma coisa que a fundação também faz. Quando as instituições nos startam, né? As instituições parceiras, né? Eu tenho uma lista dos alunos que fizeram vestibular e não fizeram matrícula. A gente pode ligar para eles. Essa força que vocês estão fazendo aqui é muito importante. A informação sair de dentro da instituição. O aluno sentar na frente do Pedro, ali na central de atendimento, e perguntar para o Pedro como funciona. E o Pedro dominar o que ele está dizendo, e dizer, não, a Fundacred funciona assim, o assado passa segurança para o aluno. É isso que o aluno quer. E primeiro ele vai procurar em casa. É inevitável. Eu vou deixar a informação à disposição dele.
vai estar no meu site, eu vou impactar ele em ação presencial, eu vou falar com ele quando ele está aqui, vou falar com o pai dele no vestibular. Isso acontece. Vou falar com ele através de e-mail marketing, enfim, vou impactar ele nas mídias. Mas ele vai primeiro procurar em casa. Ele vai vir na Ubra. Ele vai vir aqui nos atendentes, perguntar como funciona, como é. Depois, lá em nós. E nós estamos preparados para falar com ele. A gente tem contact center, a gente liga para ele para contar da campanha. A gente tem a central de relacionamento ao aluno, é onde ele liga para perguntar como funciona. Então, por mais que eu impacte ele no e-mail, ele não viu o e-mail, ou acho que eu não estou falando com ele, que eu não estou cuidando dele. Se ele ligar lá, eu vou explicar para ele. A gente tem os canais de atendimento. Inclusive, os canais de atendimento da Fundação são muito utilizados no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o nosso número de atendimento ele cresce exponencialmente, assim, é gigante. Com essa campanha de 70%, então, o telefone não... A gente tirou pessoas de outros setores para colocar no nosso atendimento. Porque a campanha de 70% engoliu o atendimento. Os alunos todos querendo saber se lá com a gente, se lá na fundação todo mundo quer saber, aqui no guichê do atendimento, a fila deve estar saindo na porta. Porque os alunos eles querem de fato saber. Isso das solicitações trancadas, iniciadas, não concluídas, é aquilo que a gente já fala do início. O aluno não consegue concluir, ou ele não entende o documento. Mesmo no meu portal, eu tendo feito um GIF para ele, com uma mão mostrando, fotografe o documento assim, vira o documento, e fotografe o documento assim. Ele não entendeu ainda. A gente mesmo carregando ele pela mão, ele não entendeu. Aí já não sei se é um problema, se a gente vai entrar aqui numa discussão de geração, né? Se é a geração, enfim. Mas quanto mais apoio a gente conseguir dar para o aluno, aqui dentro da Ubra e lá dentro da fundação, mais fácil para ele chegar no final. Isso é um trabalho que a gente vai ter que seguir desenvolvendo. Falando com o pai, quando puder fazer uma palestra sobre isso. Quando puder dizer para ele passar no atendimento, os atendentes têm treinamento para isso. Os atendentes Ubra sabem o que é o CRADIES. Se a gente mexer nos nossos materiais, a gente já tem isso. A gente já fez em alguns momentos vídeos, a gente já fez vídeos com a Ubra, com coordenadores de curso. O coordenador do curso explicando para o aluno que ele pode usar o crédito, enfim. E aí, assim, se a gente entrar... Se a gente... E no primeiro semestre do EAD, a gente esperava um volume gigantesco. Passaram 8. Foram 8 contratos no primeiro semestre de EAD. Mas aí é um trabalho contínuo, é um trabalho de formiguinha. A gente fala um pouco agora nesse semestre, fala e segue falando, e fala da fundação, e fala da Ubra, que uma hora a gente impacta quem tem que ser impactado. Hoje a gente já tem, assim, se a gente for fazer um histórico, né, desse relacionamento Fundacred e Ubra, hoje a gente consegue impactar no treinamento atendentes, né, das unidades Ubra, diretores, coordenadores. A gente aí, CRADIES, o CRADIES está mais próximo ao aluno. O aluno tem acesso às informações. Ele tem que buscar também, né? O aluno que precisa, ele busca. O aluno que precisa, ele vai até o final de fato. Os que param no meio, a gente pega pela mão, leva até o final. Os coordenadores de curso também fazem isso. Os coordenadores de curso pegam pela mão, vão atrás, indicam a inscrição, ajudam na solicitação. Todas as ferramentas que a gente pode usar, a gente está usando. E a gente vai continuar usando. O momento 2 da campanha de 60%. Foi para os estudantes rematriculados em poucos créditos. Então, aqueles que têm o CRADIES rematricularam não, nesse caso, aqueles que não têm o CRADIES rematricularam em poucos créditos. Até 12 ou menos.
16 e não tem o CREDES. A gente oferece o CREDES para ele aumentar para 20 e esse semestre utilizar 70% do crédito. Então é uma troca. Tu entra lá, matricula em mais créditos e solicita o crédito educativo. A gente te concede o contrato de crédito educativo. E no próximo semestre tu pode continuar, mas com 50%, daí não mais 70%. Nesse agora ele tem que estar matriculado em 20%. E um terceiro momento, por que eu não tenho resultados do 2 e do 3, tá? Porque eu ainda não estou impactando essas pessoas. Eu estou lá naquele primeiro. Até essa semana agora, né? Isso. Uhum. Uhum. Por mais que a gente não tenha, como eu falei pra vocês, essa apresentação eu fechei semana passada antes de vir, mas os resultados eles demoram um pouquinho. Não sei se tem alguém do marketing aqui para me ajudar, mas e-mail marketing a gente tem que mapear, né, os cliques e tal. O momento 1, como ele foi o primeiro que eu startei, eu consegui trazer já os resultados. Eu preciso agora ver o momento 2 e o 3. A matrícula vai até dia 28, a gente vai até o último minuto fazendo campanha com eles. Até o último momento a gente vai falar com eles. E acaba impactando, Pedro, esses alunos que vêm te procurar antes da minha ligação, porque como eles se falam, né? Um aluno fala pro outro, um colega vai falando pro outro, eles ligam lá na fundação e a gente passa informação. Não, realmente, se tu aumentar, que é esse terceiro momento. Eu sou aluna CREDES e tenho 12 créditos. Se eu aumentar para 20, para ficar com 70% nesse semestre, o 70% cobra aqueles 8 a mais, né? Aqueles 8 créditos a mais. Eu tenho 12 com 50 e se eu pegar mais 8, aqueles 8 são cobertos por 70. A gente está bem... Mas deixa eu voltar no resultado. Eu consigo resultados atualizados, tanto do momento 1, quanto do 2, quanto do 3, no final da campanha. Isso, o momento 3 é para quem já tem crédito. Isso aí, e vai aumentar o número. É isso aí que eu tenho para vocês hoje. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar mais sobre alguma coisa? Bom, obrigado inicialmente pelas informações. Eu só acho, e eu gostaria de ver agora, se nós temos a oportunidade de fazer isso, de realmente assim, utilizar talvez a tua fala de forma estratégica nas aulas inaugurais dos campi. Eu acho fundamental, na minha visão, o que está faltando aqui, com os dados que tu está trazendo aqui, na verdade, essa comunicação que para nós é uma comunicação que realmente estaria mais do que clara, não está sendo clara para os alunos. Então, na minha opinião, o que está faltando é comunicar melhor. Então, vamos lá, revisitar a questão dos vídeos. Vamos lá, eu falo aqui pelos coordenadores de curso EAD, tá? Chega nesse momento agora, eles estão abaixo do mau tempo, eles estão analisando protocolo, eles estão envolvidos com 300 mil coisas. Eles podem até já terem ouvido falar do CREDES, eles não têm tempo para trabalhar o CREDES. Então, assim, essa é a realidade. Então, eu acho que nós talvez pudéssemos fazer um exercício de talvez, não sei se é possível hoje, né? Mas hoje, por um acaso, é a aula inaugural do Polo de Canoas. Eu acho assim, eu vou conversar com a Priscila, talvez a gente não tenha como ter a tua participação hoje, mas falar do CREDES, falar para esses alunos que estão chegando hoje, de que se amanhã eles precisarem alguma coisa, vamos lá, eles têm o CREDES. Explicar, agora talvez eles não precisam. Porque explicando hoje, esse aluno sabe então que existe o CREDES, então se ele nos próximos semestres tiver dificuldade, ele vai solicitar, ele vai ter mais clareza do que quer. Ele não precisando, ele tem o aluno, o amigo dele que quer vir estudar na UBRA e que não tem talvez o dinheiro para a matrícula, ele vai informar, olha, existe o CREDES, isso é diferente de ir no site. Não adianta. Por mais que o nosso aluno lá, ele é tecnológico, ele vem do smartphone,
como tu mesmo colocou ali, a gente tem que estudar por que isso está acontecendo. O aluno é disperso. Por mais que ele queira, ele precisa da mão. E eu acho que está faltando nós estender um pouco mais essa mão. Eu ia te dizer, na verdade, qual é o horário da aula. Tá, então pode fechar e pode me chamar que eu vou lá. Eu vou lá. Concordo, e é um trabalho que a gente vem aumentando, né? Tanto o Fundacred quanto o Ubra, a comunicação com eles, o jeito de comunicar, a quantidade, né, o volume dessa comunicação vem aumentando e os números deles estão aumentando. É uma campanha de evadidos com um número tão grande, 14 mil pessoas, né? 14 mil pessoas que não rematricularam. É natural que a gente não pegue todo mundo agora. Talvez as pessoas não queiram voltar agora. Esse número não me assusta, porque nas 150 instituições de ensino isso já aconteceu em algum momento. Mas eu concordo plenamente contigo. Independente de ser aluno evadido ou não, independente da comunicação que a gente está fazendo, melhorou, mas vamos melhorar mais, então. Vamos afinar a comunicação. Vamos fazer assim, ó, colocar em contato comigo, porque eu sou a consultora comercial da Ubra, todos os diretores, hoje eu conheço todos os diretores, mas colocar todos os diretores, seus assistentes e os coordenadores, né? Quem é a Lélia? Quem vai me ajudar? A Lélia, pode falar com ela que ela vai... Eu vou direcionar tanto marketing quanto direção, independente do assunto, eu posso fazer esse direcionamento. Então, se é para afinar a comunicação, vamos afinar. Tá bom? Não por isso. Tem 2 perguntas? A Jaqueline perguntou: quando o aluno reingressa do trancamento, a primeira mensalidade é integral ou já continua com 50% como antes de trancar? É vocês que vão me dizer. Eu posso liberar o crédito para ele da primeira matrícula? Da volta da rematrícula dele? Se a Ubra disser sim, ele já vai ter os 50%. Sim. A Carolina está dizendo que sim, ela é responsável. Todas as situações que acontecem, eu peço que seja comunicado, por exemplo, os trancamentos dos alunos também eu seja comunicado, até porque eu encaminho esse e-mail para a Fundacred para manter um contato direto, e também na reativação. Me manda um e-mail, explica que está reativando, eu lanço a incidência do financiamento, passo, e depois eu já imprimo o termo e encaminho. Isso para não ficar na renovação somente, Como eles já estão reativando, então eu já faço esse direcionamento mais rápido com os alunos de reativação e os trancamentos também, até para não ser gerados novos boletos, até no valor junto à Ubra. Então é a situação que eu faço. Me manda e-mail, encaminha qualquer situação, eu repasso o Fundacred, sempre deixando todo mundo ciente. O Daniel Brum pergunta: tendo em vista o receio dos alunos a realizar a matrícula e depois não conseguir o crédito, não seria possível existir uma pré-aprovação por parte da Fundacred e posteriormente o aluno prosseguir com a matrícula? Esse impasse não é exclusivo da Ubra, tá? O aluno não tem o dinheiro para pagar a matrícula integral, por isso que eu estou solicitando crédito, porque eu não tenho dinheiro. É lógico, a gente sabe disso. Mas não tem como a Ubra abrir mão dos 50% antes mesmo de nós, fundação,
dar para vocês uma garantia, né? Esse fiador é apto. Antes disso, não tem como a Ubra abrir mão desse valor. Não, é um impasse em todos os cantos, em todos os lugares isso. Não tem como a Ubra abrir mão desse valor e não tem como eu, Fundacred, fazer uma reanálise. Por quê? Vou dizer para vocês como é feita a nossa análise. De mais de 150 instituições de ensino. O nosso trabalho, ele é praticamente artesanal hoje. Porque cada instituição de ensino tem uma peculiaridade diferente. Então, a Ubra aceita que o aluno de graduação se matricule em, no mínimo, 12 créditos, né? Exceto medicina, odonto veterinária e tal, que são cursos especiais, mas em mínimo 12 créditos. Uma outra instituição de São Paulo, no mínimo 16 créditos. Isso é uma das especificidades desses convênios. Se eu preciso prestar atenção em cada convênio que eu atendo, cada convênio é um diferente do outro. A análise nossa é feita, não é automatizada ainda, é manual. Então, os meus colegas do setor de contratos fazem a análise de cada aluno, verificam o cálculo, verificam a documentação, o cálculo da mensalidade, para ver se de fato é isso. Por isso que eu disse para a Carolina antes com tanta certeza, quando a aprovação chegar em ti e tu tiver vaga, pode aprovar de olho fechado. Eu tenho certeza que se passou por nós, ela está ok. Eu verifiquei cada aluno, cada fiador, cada documento. Se o documento não está ok, vai voltar. Não, isso não é um decore. O aluno selecionou lá, decore. E não é um decore, vai voltar. Não é um contra-cheque válido, vai voltar. E a gente só vai dar o ok quando a gente tiver certeza. Por isso que a gente não consegue fazer uma pré-análise. Primeiro, pelo número de conveniadas. Segundo, pelo número de alunos que solicitam crédito. E terceiro, porque a nossa análise é 1 a 1, é manual. Primeiro, com relação a isso, uma prévia que o diretor comentou, eu acho que é no sentido não depois de contrato realmente assinado. E acontece essa prévia, porque tanto que vocês recebem no portal de vocês, até candidatos ou nem candidatos ao nosso vestibular, vocês analisam como fiador e vêm para nós para aprovar. Então, eu acho que é isso que ele está se referindo. Essa análise prévia, eles poderiam fazer no portal. Acontece. Não é aluno e chega até nós. Uma prévia. Isso, eu acho que eu acho que é nesse sentido. E vocês analisam. Isso. Não, acho que é em relação a isso. Ele chega lá. Sim, claro, que depois analisou previamente, deu ok, depois tem que assinar o contrato para realmente ser efetivado. Só que tem que entender que não tem como fazer antes, né? Tá, e eu queria dar alguns recados, principalmente para as unidades, que tem unidades que têm o hábito de nos encaminhar para o financeiro de Canoas a carta crédito, que a gente já, não sei se alguma vez já trabalharam com isso, mas então, que não há essa necessidade, não precisa nos encaminhar a carta crédito, nem mesmo precisa cobrar do aluno para entregar na unidade, né? Que é feito via correio ou pessoalmente, encaminha para vocês. Queria reforçar também que as unidades nos contatam muito, que o aluno já entregou o contrato há 1 dia, 2 dias, seja o que for, e vocês não lançaram ainda. A gente lança quase que diariamente a incidência, a gente lança o que está efetivado no portal. Não importa se o aluno já entregou há 2 ou 3 dias, tem que estar o efetivado no portal da Fundacred. Só assim a gente tem certeza que eles receberam o contrato assinado do próprio aluno. Antes disso, a gente não vai lançar a incidência. Outra informação, não sei se todos sabem, que o Credies e o Credinex não é cumulativo a qualquer outro tipo de desconto. Então, se ele tem um convênio, se ele tem, sei lá, alguma outra bolsa, qualquer tipo de desconto não é cumulativo. Que daí também a gente recebe e verifica, não, mas ele já tem um convênio empresarial. A gente contata
e questiona o aluno, porque muitos abrem mão do convênio para partir para o CredIES. Então, só para reforçar. Sim, o desconto de pagamento antecipado, sim. Era isso. Sobre a carta crédito, deixa eu só complementar. Ela era utilizada antigamente porque a gente não tinha o portal da IES. Hoje a gente tem o portal da IES e a informação ela é automática, ela é em tempo real. Não tem mais necessidade da carta crédito. Não precisa o aluno nem nos enviar. Eu preciso do contrato dele. Se o contrato dele tiver ok, lá no portal da IES vai aparecer contrato efetivado. E é só. Ele não precisa mais da carta crédito, tá? Respondendo à pergunta da Jaqueline. Sobre os 70%, o seu aluno estava matriculado em 12 créditos com 50% e aumentou para 20 créditos sua matrícula para solicitar os 70%. Essa porcentagem incide no total ou na diferença dos 8 créditos? Na diferença dos 8 créditos. Os 12 ele já tinha, ele já era CredIES. Então, se ele subir para 20, os 70 entra na diferença dos 8. O e-mail que a gente recebeu da Camila Bacher sobre como vocês vão fazer a campanha me dizia isso. Uhum. Isso aí. Então a informação está desencontrada. O e-mail que a Fundacred tem da Camila Bacher sobre como fazer a campanha de 70%, me dá esses 3 momentos e me diz isso. Mas aí, se tu tá fazendo 70% tudo pro aluno, para mim, como Fundacred, é muito mais fácil. Só tu tem que me dizer, fala com a Camila e ver se é isso, me diz, para eu parar o meu marketing, né? Porque é assim que tá saindo. Uhum. Uhum. Para mim, Fundacred, é muito mais fácil fazer isso. Mas o que chegou para nós não era isso, era só a cobertura dos 8, tá? Então vamos combinar o seguinte, Pedro, verifica essa situação e manda um e-mail para os teus colegas das unidades e para mim também, que daí eu... Tá. Mas daí vocês verificam com ela e nos passam pra gente alinhar. Obrigada. A Jaqueline complementou. Temos mais 2 questionamentos. 1. A renda do fiador deve ser 1,5 vezes o valor da mensalidade regular, 20 créditos. Caso o aluno esteja matriculado acima de 20, a renda deve corresponder a 1,5 ao valor da mensalidade do acadêmico. 2. Por que a liberação da incidência na ficha financeira do aluno demora mais de 30 dias, sendo que nos é informado que a aprovação é feita em 48 pela Fundacred? Vamos lá. A primeira... Já esqueci. A primeira pergunta é que eu fiquei pensando na resposta. A renda do fiador. Tá, lembrei. A renda do fiador, por isso que eu digo lá no regulamento, mensalidade média. Mensalidade integral, mensalidade média. Porque eu vou pegar o semestre fechado dele, os 20 créditos, e vou fazer ali. Normalmente, um aluno não se matricula em mais de 20. Ele se matricula em mais de 20 em odonto, medicina e veterinária, mas são cursos que a minha análise é diferente. Eu já analiso eles em mais créditos, odonto, medicina e veterinária. Nos outros cursos, eu sempre analiso em 20, até se ele tiver 12, que é o mínimo que eu peço para ele matricular. Porque é uma segurança no próximo semestre. Se no próximo ele botar 20, bom, já está analisado a 20. Pode seguir.
A resposta 1, tá? A 2 é sobre a liberação da incidência. Olha só, a análise tem dois tempos da análise. A primeira é a análise financeira, Fundacred, que acontece em 48 horas e cai no funil para a UBRA aprovar. Aí essa aprovação da UBRA, é que eu não sei quanto tempo demora, eu vou passar para o Pedro. Bom, Jacqueline, essa situação da lançamento de incidência não tenho prazo de 30 dias. Eu lanço em, no máximo, 3. Acontece com os alunos novos, sim. Eu recebo a solicitação, faço a aprovação, lanço incidência, emito um termo de valores, que é referente, que eu encaminho para a Fundacred e tiro a incidência. Né? E aguardo a Fundacred me passar o relatório dizendo está efetivado. Nesse meio tempo, ele fica sem incidência, né? Mas já tendo noção que o segundo valor, quando eu lançar a incidência de novo, ele vai cobrir essa segunda parcela, né? Mas isso normalmente não demora 30 dias, isso é bem menos. Sim. Sim. Não, mas pelo que eu tinha entendido, ela tinha falado na situação de quando o aluno entrega o contrato para vocês, demora 30 dias para ser lançada a incidência. Entende? Então, isso não demora. 30 dias, não tenho ciência disso. Pode falar comigo, manda e-mail, me chama no Hangout que eu respondo qualquer situação, mas não tenho isso de 30 dias, demora de 30 dias. Isso nunca aconteceu. A Carolina chegou aqui agora e disse que conversou com a Camila e naquele momento 3 de um aluno que já tem CREDIES, 12 créditos, aumentou para 20, a gente vai cobrir os 70, tá? A Carol acabou de dar o ok, é isso. Eu vou verificar com o marketing da fundação para a gente pegar os alunos que a gente já atingiu, esclarecer, se bem que eles vão vir ali falar com o Pedro, né? E o contrato daqui não vai sair diferente, né? Vai ser 70 de tudo. Tá. Perfeito, então. O que para eles é melhor. E para mim também. E para vocês também. Né? Isso. Tem mais pergunta, Aline? Não? Obrigada, então. Eu fico à disposição. Ali tem o meu telefone. O Pedro e a Carolina, a gente tem contato diário, né? Sobre tudo que acontece na UBRA, na fundação, enfim. Então, se vocês direcionarem qualquer demanda a eles, isso vai chegar em mim. Eu fico à disposição. Obrigada. Então, para encerrar, nós agradecemos os que estão aqui presentes conosco, né? E aos que estão também nos acompanhando pela videoconferência. Também a Lélia, que veio até aqui para nos esclarecer, né? Tirar nossas dúvidas. E nós estaremos encaminhando material também a todos os participantes. E estamos também à disposição sempre que alguém precisar. Muito obrigada.